E aí, turma boa, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Eu sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Na aula de hoje teremos matemática oitavo ano. Então, sem mais demoras, vamos para o nosso assunto de hoje. No nosso assunto de hoje, vamos retomar aqui um pouquinho mais sobre potenciação de números racionais. Então, vamos aqui ao nosso resumo da nossa aula. Potenciação de números racionais valem as mesmas regras da potenciação de números inteiros. A diferença é que eu vou ter frações, certo? Então, se a base, nós temos a base, o número que vai ser repetido, e nós temos o expoente que diz quantas vezes ele vai ser repetido. Então, se a base é positiva, o resultado, a potência sempre será positiva. Mas se a base, o número que está aqui para calcular a potência, ela é negativa, ela pode dar dois tipos de resultados. Se a base é negativa e o expoente for par, o resultado será uma potência positiva. Se a base, o nosso número da base, ele é negativo e o expoente é ímpar, 3, 5, 7, assim por diante, a potência, o resultado será negativo. Vamos relembrar aqui. Menos 3 elevado a 2 é o menos 3 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Deu 9 positivo. O que nós temos aqui a mais? Fração. 3 quintos, 3 sobre 5 elevado a 2. É o 3 sobre 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Como é que eu multiplico fração? A diferença é que eu vou ter duas contas. O de cima vezes o de cima, resposta em cima. O de baixo vezes o de baixo, resposta embaixo. Então, 3 vezes 3 vai dar 9. 5 vezes 5, 25. 9, 25 avos, 9 sobre 25. Relembrando algumas propriedades, todo número que não seja zero, né? Aqui a base só não pode ser zero. Qualquer número elevado a zero dá um positivo. Tanto faz ele ser inteiro, como ele ser racional. Nossa propriedade continua. Todo número elevado a zero é igual a 1. Ah, professor, se aqui for a fração for negativa, segue a mesma regra. Menos 3 quintos, 3 sobre 5 elevado a 2. Menos 3 sobre 5 vezes menos 3 sobre 5. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 5, 25. 1 meio elevado a 3. Não confunda, é vezes, não é mais. Então vai ser 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Não está somando, você está multiplicando. Aqui é a mesma coisa, não é? 2 mais 2 mais 2, 6. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Então é multiplicação. Ah, e se for uma fração negativa? Expoente zero, a resposta é 1 positivo. Todo número elevado a 1 quer dizer que eu vou repetir ele uma vez. Repetir todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Menos 2 sobre 3 elevado a 1 é menos 2 sobre 3. Vale a mesma coisa para número decimal. 0,5 elevado a 2. 0,5 vezes 0,5. Ó, as nossas atividades de número decimal. Dá 0,25. 0,3 elevado a 2. 0,3 vezes 0,3. 0,9. 0,03. Ah, vai dar a mesma coisa. Aqui eu só tinha uma casa repetida duas vezes. Continuou aqui. Beleza? 0,3. Nós teremos aqui 0,3 vezes 0,3. Nós teremos aqui 0,009. Ok? Só lembrando aqui, nós temos aqui um pequeno erro. Se eu tenho uma casa vezes 2, aqui é para ficar 0,09, ok?
Então aí foi um errozinho aí do livro, certo? Então aqui nós temos, se eu tenho uma casa elevado a 2, eu vou ter duas casas. Se eu tenho duas casas elevado a 2, 2 vezes 2, eu vou ter 4 casas. 2 da primeira com 2 da segunda, eu vou ficar com 4 casas. Então aqui a resposta certa é 0,09. Então cuidado que nem sempre os livros trazem a resposta certa, certo? Ele pode ter confundido. Aqui nós teremos uma casa multiplicada 3 vezes, eu vou ter 3 casas. 1,5 vezes 1,5, 15 vezes 15, o resultado vezes 15. E aí eu puxo as 3 casas decimais, 15 vezes 15, nós vamos ter 225, 225 vezes 15, 3.375. São uma casa de cada um, volta 1, 2, 3, 3,375. Aquelas nossas atividadezinhas de número decimal, ok? Então aqui na nossa atividade teremos aqui para você calcular. Então é só ir fazendo com calma, preencher, olhe os sinais negativos, ok? Faça as continhas e represente aí a nossa primeira questão até o item Z. Bem simples, todas as situações possíveis, ok? Vamos para a nossa segunda parte. Expoente negativo. E se eu tiver 8 elevado a menos 2? Ixi, expoente negativo, o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos comparar duas situações. 8 elevado a 5 dividido por 8 elevado a 7. Propriedade das potências. Divisão de potência com a mesma base. 8 e 8, então tem a mesma base. O que é que eu faço? Repito a base e diminuo, subtraio os expoentes. O primeiro menos o segundo. Não é 7 menos 5, é 5 menos 7. É o dividendo menos o divisor, certo? Então aqui o primeiro é 8 elevado a 5 e o segundo é 8 elevado a 7. Então vai ser 5 menos 7. 5 dá para tirar 7? Não, fica devendo. Então a resposta é menos 2. Pela propriedade das potências, nós temos que essa divisão dá 8 elevado a menos 2. Divisão pode ser escrita em forma de fração. Então o primeiro vai para cima, o segundo vai para baixo. O que é 8 elevado a 5? É o 8 5 vezes. 8 elevado a 7 é o 8 7 vezes. Se eu pego esse 8 e divido por esse 8 de baixo, 8 por 8 dá 1. Qualquer número vezes 1 continua 1, então não mudou nada. Então eu tenho aquela regrinha do eu pego esse de cima, cancelo com esse de baixo, porque é tudo multiplicação. Pego o outro de cima, cancelo com o outro de baixo, pego o outro e pego o outro. Não sobrou ninguém em cima. 8 por 8 é 1, 8 por 8 é 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes. É 1 em cima. Mas embaixo sobrou 8 vezes 8. 8 elevado a 2. Então, se esta divisão é a mesma desta, essa resposta corresponde a essa. 8 elevado a menos 2, o que acontece? Eu inverti o 8 estava em cima, todo número pode ser escrito em forma de fração, colocando 1 embaixo. Eu tinha 8 sobre 1. O que aconteceu? O 1 foi para cima e o 8 foi para baixo, ok? Então, o que é que tem a mais com esse expoente negativo? Eu vou simplesmente inverter e a minha conta agora ficou expoente positivo. Qualquer número não nulo, ou seja, não vale, essa regra não vale para o zero, por isso não nulo, elevado a um expoente inteiro negativo é igual ao inverso, não é oposto. Oposto é trocar o sinal. Inverso é você pegar o número que está em cima e trocar pelo número que está embaixo. Elevado ao oposto do expoente, ou seja, se aqui estava negativo, quando eu inverti, troquei o de cima pelo de baixo, o que era negativo passou a ser positivo. Vamos na prática. 5 elevado a menos 3. Esse menos eu vou inverter. O 5 vai para baixo, não tem ninguém embaixo. Completa com 1, ele vai para cima. O que é 5 elevado a 3?
5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Mas ele foi em baixo. Fração. Troca o de cima pelo de baixo. 1 meio elevado a menos 4. Esse menos quer dizer o 1 vai para baixo e o 2 vai para cima. Trocou a posição, o menos 4 vira 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 4. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 elevado a 4 dá 16. 16 por 1 é 16. Ah, vamos pegar um que não seja 1. 2 sobre 3 elevado a menos 3. O 2 vai para baixo e o 3 vai para cima. Trocou, inverteu, ele passa de negativo para positivo. E aí, você já sabe. 3 elevado a 3 dá 27. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 2 elevado a 3. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, esse menos é apenas para inverter. Se for número decimal, mesma coisa, ele vai para baixo. 0,5 vezes 0,5, 0,25. Quem não tem nada embaixo é 1, 1 de baixo vai para cima. Então, esse negativo é apenas para inverter, ok? Então, com isso, você vai fazer a mesma coisa aqui com os nossos itens, um pouquinho menos. Você inverte e calcula. Esse aqui foi o nosso conteúdo e a nossa atividade, certo? Da aula de hoje, potenciação de números racionais. Essa foi mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Você esteve aqui no canal Sala Web de Aula. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre ligado com os nossos próximos vídeos. Eu sou o professor Fernando Silva. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.